Olá, bem-vindos todos ao IT Forum Series, que é uma série de encontros que a gente tem com líderes de tecnologia para discutir diversos temas. E o tema de hoje é inteligência artificial. Hoje nós estamos aqui diretamente do Distrito Itaqui, que é um distrito verde de inovação e também de educação. E vocês vão ouvir falar bastante sobre esse lugar aqui bem legal. Mas voltando aí um pouco para o nosso conteúdo do Series, que é sobre inteligência artificial, a gente discute muito esse tema e é um tema que tem sido explorado aí muito pelo mercado. O nosso estudo antes da TI Estratégia, que a gente vai explorar bastante aqui hoje, revela algumas informações importantes sobre a própria tecnologia, um certo desconhecimento e até, de fato, a falta de talentos no mercado para trabalhar com esse tipo de tecnologia. E hoje eu tenho aqui um time incrível de pessoas e executivos e executiva também, que são especialistas no tema e já têm trabalhado com inteligência artificial. Eu vou pedir licença aqui para ler. Os cargos deles têm alguns um pouco grandes aqui, então eu vou pedir essa licença para vocês. Mas, enfim, partindo daqui do meu lado esquerdo, a gente tem o Pedro Raj, que é o nosso gerente de estudos e pesquisas da IT Mídia. Ao lado dele, a gente tem o Loic Ramon, gerente geral de transformação, inovação e logística digital da VLI. Depois ele vai contar para a gente um pouco da empresa também. A gente tem o Jefferson Santana, diretor de tecnologia e inovação do grupo Hapvida Notre Dame Intermédica. E ali na ponta, a Tamara Gucciardi, que é CIO da Nestlé. Bem-vindos, vocês todos. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou começar questionando um pouco aqui, ao meu lado, o Pedro, porque a gente faz o estudo antes da TI Estratégia e nele a gente identificou uma questão muito interessante, que é aqui a maioria, 58% dos executivos entrevistados, eles falam que falta conhecimento sobre o tema inteligência artificial para explorar essa tecnologia de forma mais ativa. Mas, ao mesmo tempo, também existe um certo hype também em torno dessa tecnologia, de tantas outras que a gente aborda bastante, e que acaba gerando uma certa ansiedade para a implementação. Então, a gente vai explorar isso aqui daqui a pouco, mas, Pedro, eu queria que você trouxesse um pouco do respaldo do Antes da TI para falar dos desafios enfrentados aí no avanço da inteligência artificial. Legal, obrigado a vocês por aceitar o nosso convite. Como você bem colocou, né? A gente tem mais da metade dos CIOs que a gente entrevistou, né, nessa pesquisa que aborda mais de 500 executivos, né, de grandes empresas, e mais da metade deles, 58%, diz que ainda não se sente confortável o suficiente no tema para executar projetos que exijam um investimento um pouco maior. Então, isso mostra, né, que apesar da inteligência artificial já estar aí, né, no mercado há bastante tempo, há mais de uma década pelo menos, ela figura ali junto com outras tecnologias que são mais recentes, como o próprio metaverso, blockchain, né, como as principais tecnologias, soluções que ainda não atingiram, né, esse grau de maturidade de outras tecnologias, por exemplo. Perfeito. Agora, passando um pouco para a prática, para quem está no front aqui, né, vou até passar para o Loic, como que vocês estão trabalhando a temática, né, e até um pouco como separar o joio do trigo do hype e de fato, da aplicação prática no negócio de vocês? Primeiro, na VLI, né, a VLI é um operador multimodal, né, que opera desde modal rodoviário, passando por ferrovias, terminais intermodais e portos, né, transportando cargas pesadas, uma parte significativa do PIB do Brasil, tanto na exportação como na importação. O que a gente tenta fazer é, primeiro, conectar a inteligência artificial ou qualquer tipo de tecnologia com o nosso plano de negócios. Sair um pouco de uma discussão filosófica e ver onde é que essa tecnologia e a inteligência artificial é um tema bastante amplo, são as inteligências artificiais, né? Podem se conectar com, por exemplo, produtividade na VLI. Assim, sem dar um spoiler, a gente vai explorar isso um pouco mais, para a gente isso está muito claro no espaço da indústria 4.0, com uma camada de inteligência em cima disso. E né, reverberando um pouco a tua pergunta sobre executivos e como é que a gente acaba influenciando as empresas a experimentarem com isso. Primeiro, a VLI tem experimentado com IA já faz uns 4 anos, mais ou menos, né? E uma das coisas que eu procuro fazer, através de um instrumento que é o nosso comitê de inovação, que eu
presido, mas onde todo o comitê executivo está o presidente, eu trago formadores de opinião, especialistas. Então, pode ser em venture building, pode ser em N tecnologias, mas, inclusive, a inteligência artificial, para a gente criar um repertório nessa comunidade de executivos e tomar decisões que estão conectadas ao negócio. Perfeito. Vou passar para a Tamara agora, que eu sei que vocês também já estão bastante avançados aí na temática, né? Como vocês equilibram essa equação? Na verdade, a Nestlé já vem nessa transformação digital que a gente chama desde 2016 e não é só sobre, enfim, a tecnologia, mas como a gente aplicar a tecnologia para o nosso modelo estratégico, para novos negócios, para realmente ter usos de caso que isso vale a pena ser investido, né? Porque tecnologia por tecnologia, por que eu vou investir? Então, realmente, a gente endereçar isso dentro do que a gente vê de estratégia da companhia. É importante frisar que, em termos de talento, a gente não só olha para fora, mas olha para dentro. Então, a gente dá oportunidades também para as pessoas aprenderem sobre essa tecnologia. A gente hoje tem uma diretriz global, que é o programa digital para skills digitais. Então, esse programa permite a gente discutir sobre essas tecnologias. A gente tem dentro do Workplace, hoje interno da companhia, por exemplo, comunidades para discutir essas novas tecnologias, como elas podem ser usadas. Isso engaja os colaboradores a conhecer mais o tema e desmistifica toda essa coisa da inovação, da tecnologia e como a gente pode democratizar isso. Então, acho que isso é muito importante também, a gente olhar internamente para poder capacitar essas pessoas para gerar esses talentos no futuro. Perfeito. A gente vai trabalhar essa temática daqui a pouco, da falta de talentos. Vamos deixar na prateleira por enquanto para a gente ouvir o Jefferson. E Jefferson também, vocês estão explorando a inteligência artificial, né? E claro, também a gente vai falar um pouco depois também de IA generativa, mas vocês também já estão fazendo alguns ensaios, sempre conectado com o que ambos falaram aqui, com os negócios, para o resultado do negócio, né? Para o próprio grupo APV da Notre Dame, a questão de uso de IA, ela já é uma realidade há pelo menos uns 3 anos, né? Pensando no ponto de vista como uma operadora de saúde e também tendo os hospitais como uma operadora de medicina verticalizada e tendo os pilares de qualidade assistencial e eficiência em custo, tudo que nós podemos empregar como tecnologia, principalmente na parte de suporte e decisão médica, é utilizada, conectando com a visão da estratégia de qualidade assistencial, que na prática significa tudo que a gente pode só olhar em relação ao beneficiário, paciente, resultado de exames, anamnese, para naquele contexto dar todo o apoio para o médico, para ainda ser mais assertivo com uma visão de desfecho, ou seja, voltando sempre para a qualidade assistencial, é empregado. Então, a gente já tem um contexto estabelecido, não ainda, a gente está testando, a gente pode falar um pouco da IA generativa, mas já é uma realidade utilizada dentro da visão da companhia em vários pontos do processo, desde o lado da operadora como do lado assistencial. Ótimo. E o Loic, ele falou um pouco da indústria 4.0, que também é uma realidade para a Nestlé, né, Sim, Tamara? Depois sim. a gente volta ali para o Loic. Mas como que vocês estão aplicando a inteligência artificial nessa realidade, nesse contexto de vocês? Bom, a indústria 4.0 a gente já começou há alguns anos, né? A gente tem bastante iniciativas com inteligência artificial no modelo preditivo, para a gente realmente poder controlar as máquinas, as operadoras. E, além disso, a gente, o ano passado, também investiu um pouco no 5G, que é uma outra tecnologia aí inovadora que a gente vem conversando, né? Onde a gente pôde, junto com a Claro, com a Ericsson, com a Embratel e com a Ericsson, trabalhar equipamentos que também usam inteligência artificial com mais rapidez através do 5G. Então, você combinar essas tecnologias também ajuda nesse desenvolvimento da indústria 4.0, até ganhando mais eficiência e liberando as pessoas para que elas possam se capacitar para outras atividades dentro da companhia mais estratégicas. Então, é muito importante que a gente olhe para a companhia no sentido de como a inteligência artificial pode dar esses insights, como a gente pode ter não só para os consumidores, não só olhando no final da cadeia que são os consumidores da Nestlé, mas também internamente, né? Como esses colaboradores se sentem mais engajados com a tecnologia, como que desmistifica o uso para a indústria 4.0. Então, tudo isso foi trabalhado na Nestlé. A gente também tem o Centro de Informação Tecnológica, que fica em São José dos Campos. Nesse centro, a gente tem
são focos exatamente de engenheiros para trazer oportunidades de utilização disso dentro da fábrica. Então, a gente faz pequenos usos de caso nesse centro de informação tecnológica e depois, se isso é escalável, a gente leva para a fábrica. Então, é estudar realmente como a inteligência artificial pode ajudar e fazer o desenvolvimento dentro da indústria. Perfeito. E Loic, também, se você puder explorar um pouco desse lado de case, né? Claro, para a gente, eu vou pegar só um recorte, vou pegar a ferrovia, tá? Vou pegar só um modal. A gente opera em mais de 7 mil quilômetros de ferrovia, tem mais de 900 locomotivas, né? 24 mil vagões, tudo é superlativo, né? Nesse tipo de fluxo. Então, a gente está trabalhando muito a inteligência artificial de 2 ângulos. O primeiro tem a ver com autonomia, né? O veículo autônomo, semi-autônomo. Como é que você opera uma locomotiva de uma maneira cada vez mais autônoma e cada vez mais segura? Isso tem um pé, obviamente, também na eficiência energética. Numa empresa de ferrovias, o diesel é o segundo custo. E você entregar o tempo todo, ou parcialmente, o controle de uma composição para uma inteligência artificial traz uma curva de uso de diesel, uma eficiência energética muito melhor do que um ser humano. Então, isso é uma das pistas que a gente está explorando. E a segunda está muito ligada à manutenção baseada em condição, em que você usa uma série de tecnologias, sensores, para captar informações, né? Que pode ser ultrassom, pode ser temperatura, vibração, enfim, tem uma série de parâmetros que você capta e que você trata com redes neurais para poder saber até onde você pode operar o teu ativo antes que ele quebre, né, e fazer uma manutenção em cima dessa condição do ativo. Ah, legal. Jefferson, vocês também, né? Se você puder comentar um pouco de resultados do que vocês estão tendo com inteligência artificial, seria bacana também. Eu acho que dá para a gente citar tanto na vertical da operadora de saúde como a parte assistencial. A questão, por exemplo, da operadora de saúde, eu acho que todo mundo, por exemplo, quando já passou um processo que você faz uma solicitação de exame ou algo do gênero, em que invariavelmente você pode ter um ser humano avaliando a condição clínica propriamente dita, a questão de elegibilidade. Aproximadamente 40% das autorizações hoje é feita por IA, em que a gente já faz liberações automáticas, faça toda a análise de contexto para que, consequentemente, você garanta, por exemplo, uma maior fluidez no processo, uma qualidade para que o paciente possa dar entrada já no exame e, consequentemente, ter maior qualidade assistencial e controle de custo em função da elegibilidade, mas sempre com foco no paciente. No mundo assistencial, um case bem interessante é a questão do eletrocardiograma, em que você vai, por exemplo, numa unidade, você tira o seu eletrocardiograma e o resultado dele já é pré-analisado por uma IA para dar o devido encaminhamento. DORA, que se não é identificado nada, já poder dar o encaminhamento para liberar o nosso paciente e ou dar o demais encaminhamentos ou acolhimento necessário caso venha alguma anomalia. Então, a gente tem, tantos no mundo operadora como no mundo assistencial, casos práticos que impactam a vida da operação e do dia a dia dos nossos pacientes. Pedro, a gente viu antes da TE Estratégia algumas informações sobre o papel da liderança diante dessas novas tecnologias e como o nosso tema de hoje é inteligência artificial. Como que você vê aí o reflexo no estudo dos dados, o impacto da inteligência artificial nas lideranças? Concordando um pouco ali com o que a Tamara comentou, né? Acho que o grande impacto na liderança ainda é se desenvolver e capacitar, né, a si próprio e também ao time para conseguir tocar algum projeto, né, que envolva inteligência artificial. E como talentos, né, hoje já é para o mercado como um todo, né, já é um tema que dificulta muito, né, a execução de vários projetos. Quando a gente entra num detalhe de uma tecnologia específica onde ainda não existe esse grau de maturidade, o universo ele fica ainda menor. Então, acho que hoje os grandes desafios, né, da tecnologia para se desenvolver dentro das empresas passa por talentos, mas passa também bastante por custos, né, que ainda são projetos que exigem, né, um investimento significativo e a gente ainda tem poucos casos de uso no mercado para que consigam justificar, né, ou trazer essa segurança do ROI, principalmente. Perfeito. A Tamara levantou essa bola da questão de capacitação de talentos que vocês estão fazendo ali na Nestlé. Além disso, quais as estratégias que vocês lançam mão ali também para poder
trazer esse recurso e capacitar? Eu acho que hoje o papel de IT, na verdade, né, de tecnologia, é a democratização dessa tecnologia nas áreas de negócio, né? A gente não pode ser o centro do conhecimento. Então, acho que fazer projetos engajando toda a companhia para participar, isso também gera essa curiosidade sobre o assunto e acaba gerando talentos, porque às vezes a pessoa nem sabe que tem esse conhecimento ou que tem esse domínio. E aí participa de um projeto, vê aquilo se materializando, entrega uma solução. Por exemplo, a gente fez um hackathon há 15 dias na companhia, onde várias áreas, inclusive a nossa área de dados, participou, a área de inovação, a área de tecnologia, junto com a área de negócio, com alguns cases, para eles proporem solução. Ali você vai fomentar esse conhecimento, a pessoa vai pesquisar, vai entender o que é essa tecnologia para propor uma ideia. E aí tem um ranking, a gente faz uma classificação, dá uma premiação. Isso motiva as pessoas a conhecerem o tema, desmistificar. Se a gente não fizer essa desmistificação, a gente acaba ficando refém do conhecimento, porque hoje a tecnologia não está só nos profissionais de tecnologia, mas está na companhia como um todo, né? Liderar esse mindset, essa mudança de mindset, eu acho que é super importante para a gente ter o pensamento inova, que a gente chama dentro da Nestlé. Perfeito. Você tocou num ponto aí que também é cultural, né? Então eu vou passar um pouco para o Loic para entender não só como vocês têm trabalhado a questão de atração de talentos para trabalhar com uma tecnologia que ainda é muito nova, mas ao mesmo tempo o desafio cultural da empresa de levar esse tipo de projeto para lá. Acho que, especialmente em projetos com inteligência artificial, tem uma dimensão de gestão da mudança que é fundamental. Então, olhando os dois pilares da gestão da mudança, primeiro a comunicação. Então, é trabalhar de forma muito clara com profissionais de comunicação, como você, né, dentro da empresa, qual é a proposta de valor do que você está fazendo. Tanto de uma forma horizontal com os executivos, mas de uma forma muito ampla, né, para deixar percolar isso dentro da organização. Acho que com muita transparência, né, por que você está fazendo isso, o que isso traz. E a segunda, falando um pouco sobre capacitação, é trabalhar também com universidades corporativas, e nós trabalhamos né, com a Universidade VLI, mas as nossas universidades corporativas não têm sempre esse conhecimento de IA, né, que é muito novo. Então, tem essa conexão também com o ecossistema externo, né, de parceiros que tenham esse expertise que é muito recente e que possam injetar, né, nos nossos profissionais essas pílulas de conhecimento aos poucos. E, por último, né, como nós estamos nessa jornada já faz cerca de 4 anos, e não só na indústria 4.0, depois eu posso explorar um pouco partes ligadas a modelos econométricos, por exemplo, de precificação, orquestração de cadeia logística, etc., é você celebrar e comunicar sucessos, né, para criar engajamento e criar um buzz interno em torno da tecnologia. A coisa do pertencimento, né? Eu pertenço a esse mundo. Um outro tema que vem à tona também, no Antes da TI Estratégia, é a questão de privacidade e segurança da informação, que aí no respaldo aí de inteligência artificial. Como que vocês estão trabalhando essa temática, Jefferson? A gente tem investido muito forte na questão de governança de IA e, consequentemente, segurança está embarcado nesses temas, né? Porque tudo relacionado a, digamos, prontuário, a vida do ponto de vista da saúde é sempre muito crítico. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, eu acho que não é necessariamente no foco de IA, mas, invariavelmente, quando você está falando de IA, você vai estar falando em uso de nuvens. Então, como você compartilha, com quem você compartilha, e isso é extremamente sensível e a gente trata de uma forma segregada. Então, todo o uso de IA hoje, a gente vê o que precisa ser anonimizado. Invariavelmente, a gente não manda nada do ponto de vista de dados pessoais dos pacientes para serem processados, não, a gente anonimiza tudo para que a gente tenha um resultado sem rastreabilidade de referência do exame que foi submetido para alguma IA, que invariavelmente pode acontecer de alguns parceiros. E principalmente agora, com o uso, as POCs mais efetivas de IA generativa, que você vai usar o poder de fogo da nuvem para fazer isso. Então, sim, uma preocupação, garantir que todos os dados do beneficiário, do paciente, estejam conosco, e se a gente manda para fora para alguém processar, está anonimizado para garantir toda a questão de sigilo dos dados dos pacientes. Perfeito. E na VLI, Loic? Queria aproveitar e criar um pouco de polêmica, né, endereçar o bode na sala, AI generativa.
Eu acho que esse, para mim, é o ponto principal da generativa, é privacidade. Quando você alimenta com um prompt que seja Bard, ChatGPT ou qualquer outra, você literalmente não sabe para onde vai o teu dado, como ele vai ser usado depois, para que ele vai entrar num dataset de treinamento, como é que ele vai ser cuspido depois, né, em futuros resultados da tecnologia. Então, para mim, esse é um flag vermelho em relação à generativa para adoção por negócios. É legal você tocar nesse assunto, e a generativa é um tema que está em destaque hoje, mas é muito novo ainda, então existem algumas descobertas acontecendo em torno disso. E Jefferson, você mencionou que vocês estão fazendo alguns ensaios, então o que vocês têm se preocupado nesses ensaios? Quais as métricas vocês estão avaliando para, de fato, aí no futuro implementar esse tipo de solução no negócio de vocês? Como eu falei, pensando na jornada, como a gente tem muitos dados do nosso beneficiário, é tentador usar. Eu acho que porque quando você pensa na IA generativa, vamos pensar grandes parceiros que já tem hoje, e tem muitos estudos médicos já embarcados na IA generativa. Então, você pegar casos reais de uma anamnese de um paciente e jogar para... É incrível, realmente tem uma questão de um resultado com uma assertividade assustadora, eu diria. Mas o ponto de segurança, não só do ponto de vista de você compartilhar, e é algo que a gente tem debatido muito dentro dessa análise como um todo, a aplicabilidade real do negócio gerando valor, a gente está vendo algo muito intangível em vários pontos da jornada do nosso cliente, mas algo que a gente tem debatido muito com os parceiros, é algo que eu particularmente tenho cobrado, a questão, volta a citar a questão de governança de IA. Não está claro para a gente como a gente vai continuar treinando ela. Como a gente aperfeiçoa ela, o quanto isso está na minha mão, quanto isso é um serviço embarcado que tem uma caixa preta envolvida. A questão de segurança, com certeza, porque aquilo ali, de alguma forma, está se retroalimentando e você está inserindo dados que, de alguma forma, a gente tem solução de contorno. Volto novamente à questão de anonimização, mas como eu evoluo, como eu aperfeiçoo? Então, esses temas têm sido debatidos junto com segurança, uma visão muito maior, como você faz a governança, a evolução, retroalimenta, retreina, isso gerar a partir desses temas os indicadores de negócio para saber o quanto a gente está sendo eficiente na ponta. E aí a preocupação em relação com um todo. Porque à medida que a gente massifica, você realmente ganha uma grande escala, mas a grande escala para o bem e para o impacto também. Então a gente é muito cuidadoso. Quando a gente fala de uma IA mais clássica, machine learning, está tudo na minha mão. E, consequentemente, eu consigo olhar o código do ponto de vista prático, saber o que ele está fazendo, consequentemente, aperfeiçoando, alinhado com o que eu estou vendo na ponta e as minhas decisões de negócio. A generativa é uma incógnita. Eu não estou dizendo que não tem. Para mim, ainda é uma incógnita, mas os parceiros envolvidos, entenda-se as Big Techs, estão nos apoiando, está sendo uma descoberta em conjunto, uma descoberta do ponto de vista até você ver eles próprios se amadurecendo, tentando fazer algo propositivo, construindo com a gente algo novo, uma aplicabilidade real do mundo de saúde. Então, está sendo uma descoberta contínua nesse sentido. Posso só acrescentar um negócio sobre... A gente falou de privacidade, né? Sobre o dado do paciente, por exemplo, ou do teu consumidor. A gente não falou de propriedade intelectual. Sim. Né? Então, você alimentar um chat de GPT, pedir para ele resumir, por exemplo, uma reunião de executivos, né? Com uma estratégia, com uma fórmula, com qualquer coisa que é propriedade intelectual da companhia, é problemático. Globalmente, a gente tem o NesGPT, que é só utilizado internamente e só dados internamente. Então, nada disso é divulgado justamente para que as pessoas não coloquem informações confidenciais da companhia dentro dessas IAs que estão aí fora, né, do controle da Nestlé. Então, a gente tem incentivado. Então, quando a pessoa tenta entrar no ChatGPT, a gente direciona para o nosso, para que a gente possa ter um pouco de controle. Então, realmente é uma questão muito importante para a gente olhar para o futuro. Até código, né? Até código. No nosso mundo, você gerar um código proprietário que acaba depois nessa caixa preta e pode ser compartilhado é um problema. Sim, é um tema que ainda a gente precisa discutir bastante, né? Assim, endereçado aí pelo... Agora, tem casos de usos interessantes. Por exemplo, a Nestlé usou o ChatGPT para fazer esse ano um livro de receitas. Então, como que a gente aplicou, né, o modelo? A gente usou o prompt do ChatGPT, falou,
quero só uma moça que cozinha, então idealizamos a moça, criamos a moça virtual. Essa moça virtual, então, propôs receitas utilizando o nosso conhecido leite moça, né, o nosso leite condensado, e depois, obviamente, tinha um chefe de cozinha aí validando essas receitas, a gente testou essas receitas e hoje elas fazem parte de um livro de receitas que está disponível no site Receitas Nestlé, justamente para a gente testar essa tecnologia, mas ali eram dados controlados, a gente pedia, né, são ingredientes de produtos, não tinha nada que endereçava da companhia, mas foi bem interessante a utilização e vocês podem testar essas receitas que elas são bem boas, viu? Recomendo. Ou seja, teve uma validação de uma pessoa, um humano, né? Tinha um humano. E ele alucinou muito nessas receitas, o ChatGPT, no conceito de alucinações, onde ele gera alguma coisa que não faz sentido? Até que ele fez sentido, os ingredientes, fez tá sentido, ele foi bem conservador. Obviamente a gente deu insights, uma receita junina, que tenha leite condensado, então assim, a gente dá uma direcionada também para o que a gente quer, né, obviamente, mas não foi tão alucinógeno. Algo que todo mundo pode fazer em casa. Você pode entrar na internet e você encontra um laudo, por exemplo, de um exame de carcinoma, câncer. E pede para ele... Você vê um laudo, ele não diz é câncer. Você precisa de um médico, de fato, para testar e fazer um diagnóstico. Pega isso no ChatGPT e joga... Analisando um caso hipotético de um paciente abaixo do laudo, diga se tem câncer ou não. Cara, é assustador. É assustador. Ele é preciso. Considerando um laudo mesmo, técnico, ele vai. Eu não estou dizendo nada interno, só pegar o ChatGPT, um laudo na internet, você consegue fazer isso. Um consenso de mercado. Exato. Então, você vê o potencial do que ele fazer. A gente daqui, tanto que internamente a gente fala uma frase que não é que a IA vai substituir o médico. A IA... o médico que usa a IA vai substituir o médico que não usa. Então é sempre um apoio, mas aí tem que tomar todo esse cuidado porque você está lidando com dados extremamente sensíveis e o insumo que ele pode trazer também é muito sensível. Então tudo tem que ser muito bem pensado, como é o compartilhar dos dados, a informação que ele dá, como você pode evoluir, tirar indicadores que hoje eu não sei efetivamente para garantir a aferição do que está sendo evoluído. Ainda bem que existe a área de tecnologia para contribuir com tudo isso, né? Porque vocês são os guardiões aí de todas essas informações, né? E o papel do líder de IT é muito relevante, eu acho, nessa questão de realmente orientar, indicar qual é a melhor tecnologia para estar utilizando para cada caso de uso, não só falar de tecnologia, mas orientar realmente, ser o guia para as companhias, já que elas estão hoje tão, né, buscando o que está em voga aí nas buzzwords, né? Que a gente Com certeza. Evoluindo aqui um pouco para a questão de custo, a gente já falou da aplicação do negócio, de casos, IA generativa, e Pedro, no nosso estudo antes da ter a estratégia, um dos momentos ali que os executivos falam é que o custo ainda é um impeditivo por grande avanço, a democratização maior, mais acelerada de inteligência artificial. Você pode explicar um pouco para a gente, trazendo esses dados como referência? Claro. Bom, acho que custos, né, é quase sempre o grande vilão ali, o grande inibidor, né, do desenvolvimento, da disseminação mais rápida de uma tecnologia quando ela surge, né? Embora o machine learning já esteja aí há bastante tempo, mas quando a gente fala, né, desses novos projetos, esses novos usos da inteligência artificial, a tecnologia, né, o conhecimento, a produção, enfim, né, da entrega do serviço ainda está muito concentrada nas big techs, né, e por serem as detentoras, né, das tecnologias, isso acaba elevando um pouco o custo. Quando a tecnologia ela ainda não está muito disseminada, normalmente o custo fica um pouquinho mais caro, igual a Tamara mencionou o 5G, né? Eu acho que enquanto isso não for muito disseminado, os primeiros ali, né? Vão sofrer. Exatamente, os inovadores ali, né? Vão acabar absorvendo um custo um pouco maior. Então, sim, hoje é o grande desafio ali quando a gente pergunta, né? O que inibe as empresas a investirem, a gente ainda fala de custos, né? E também a gente fala de poucas opções no mercado que consigam entregar soluções ali que façam sentido para o uso do dia a dia dessas companhias. Perfeito. Tamara, quando vocês ingressaram na jornada de IA, o custo foi um impeditivo? Como que vocês driblaram esse cenário? A Nestlé vê muito que é muito importante investir nesses modelos disruptivos, né? A gente é uma empresa de 100 anos, então a gente sabe que para continuar viva, a gente tem que estar sempre inovando. Então isso está muito no DNA da companhia.
Obviamente que sim, tinha uma preocupação com o custo, porque todo mundo também quer ter resultado no final do dia, né? Então, acho que o importante é a gente pegar pequenos casos de uso, testar aquela tecnologia e ver o quanto ela é escalável para a gente poder, sim, aí passar para um investimento maior, ver o retorno do investimento, que foi exatamente o que a gente fez com 5G. Então, a gente testou num espaço controlado, numa fábrica apenas, quais eram os casos que a gente podia ali evoluir, para agora pensar em expansão e aí sim calcular. No uso de inteligência artificial, a gente já usa há muito tempo dados preditivos, né? Faz análise de dados. Enfim, você precisa de mais bancos de dados, mais infraestrutura de tecnologia para suportar isso, né? O que a gente tem feito? A gente avalia, porque quando a gente começou, criamos um monte de algoritmos, enfim, testamos. Hoje a gente olha para esses algoritmos, como eles podem ser mais performáticos, como a gente pode reduzir o consumo. Eu preciso ter esse dado que a gente chama real time, toda hora eu preciso atualizar esse dado, porque isso custa, né? Se ele é real time ou se eu atualizo uma vez por dia. Então, esse tipo de análise também hoje é feito. Esses dashboards que a gente que nós criamos ao longo do tempo, eles ainda são usados? Porque isso também tem, né? Vira um modismo, todo mundo quer usar, cria um monte de coisa que está consumindo máquina, consumindo infraestrutura. Isso ainda é válido? Então, a gente também faz essa avaliação ao longo do tempo do que está sendo efetivo para reinvestir esse investimento em outras frentes. Então, acho que esse olhar mais amplo é importante para que o foco seja colocar o dinheiro onde ele precisa estar para a gente poder evoluir. Com certeza. E como é que vocês lidam lá, Loic, com essa questão de custo versus inovação? Eu acho muito interessante a dinâmica dessa conversa que a gente teve na última hora, né? Porque se você percebe, a gente está fechando um círculo, né? A gente começou falando sobre a conexão dessas tecnologias com o plano de negócios, né? E sair um pouco do hype. E o que a gente está falando aqui, o que a Tamara está falando é, fora a parte de POCs, MVPs, experimentações, quando você passa para a escala, isso precisa fazer sentido dentro de um business case que está conectado com metas de negócio. Então, eu sou um pouco mais otimista do que a pesquisa em relação à inteligência artificial. Eu acho que a gente tem hoje, a gente falou de machine learning, a gente falou, sabe, de computer vision, indiretamente com redes neurais. Acho que a generativa ainda está no início. E realmente custa muito caro você treinar um novo, né, LLM, um modelo de linguagem grande. Mas eu acho que a gente hoje está num nível de maturidade de uma série de soluções, especialmente em indústria 4.0, que fazem todo sentido, que podem ser adotadas de forma, sabe, em escala por grandes organizações. Jefferson? Dentro do Apvida tem tudo dentro de um contexto de um business plan. Custo é um indicador vital. Então, todas as análises nesse sentido, a gente leva em conta, obviamente, o impacto para o negócio, o valor para o negócio e, consequentemente, o custo para a implementação da solução. A gente está finalizando o ciclo, por exemplo, da POC e da IA generativa. Era um item crítico que a gente vai reportar para o nosso fundador. Porque tudo dentro para a gente, quando a gente demanda, é uma escala muito grande. Então, uma POC para a gente, ela pode ter uma visão de curto prazo, mas como a gente escalar isso? Então, a gente já tem os números de onde a gente quer chegar. Então, nasce com um objetivo de negócio, aonde a gente quer massificar na nossa rede. Então, sim, consequentemente, um indicador fundamental para dizer go, no go, por uma iniciativa que envolva IA. Ótimo. E Pedro, falando um pouco agora de futuro, né, a gente tem aí também um indicador, antes de ter a estratégia, que menciona aí qual é a relevância que a inteligência artificial vai ter nos próximos 2, 3 anos. E o resultado surpreende, né? Então, como que você vê aí o futuro da tecnologia com base no que os executivos falaram no estudo? Sim. Embora, né, os nossos convidados já tenham, né, ali no seu dia a dia o uso da inteligência artificial, entendem a importância dessa solução, dessa tecnologia, essa ainda não é a realidade para boa parte do mercado. A gente fez essa mesma pergunta, Débora, em 2 etapas, né? Qual que é a importância que a tecnologia ela tem hoje para o seu negócio e o que você imagina, qual a importância que ela vai ter daqui a 2 ou 3 anos. Então, hoje, 32% só das empresas, e a gente está falando de grandes empresas, né, que é o nosso público ali da pesquisa, só 32% deles dizem, né, que a importância de IA hoje é grande, é alta ou muito alta dentro do seu dia a dia. Mas acho que, né, com a explosão aí da IA generativa, do chat GPT,
Isso mudou bastante a dinâmica, né, da expectativa que essas empresas, que esses executivos têm para o futuro. Então, esse número ele mais do que dobra, né, daqui a 2 anos a gente tem um percentual ali de quase 80% dos executivos, né, que esperam, né, que imaginam que a importância da IA vai ser grande ou muito grande. Então, é um cenário aí bastante otimista, né, frente ao que a gente tem hoje na atualidade. Perfeito. Falando um pouco de futuro, o que vocês esperam da IA aplicada no negócio de vocês? Vou começar com a Tamara. Não, eu espero que seja cada vez mais divulgado. Eu acho que a gente vai aprender muito ainda sobre IA, vai desenvolver muitos produtos sobre isso, não só na Nestlé, como em outras companhias, para a gente ver até onde isso pode chegar, né? Acho que e a partir do momento que isso traga novos insights, a gente pode endereçar outras agendas. Por exemplo, a agenda de ESG, que é muito importante para a companhia, para todo esse complexo funcionar de maneira mais sustentável. Então, a IA também tem que passar por isso, né? Que envolve custo, envolve consumo de energia, consumo de máquina. Então, a gente também tem que ter esse olhar para o futuro sustentável. Então, acho que a IA vai nos ajudar a ter os insights, a analisar os dados, a sugerir coisas novas e aí a gente poder desbravar esse mundo e crescer. Eu vejo isso como muito otimismo mesmo para o futuro. Jefferson? Eu também mega otimista, dado que eu tenho um contato que eu estou tendo hoje, um sonho antigo, que seria o que nós falávamos, de omnichannel, personalização, resposta em contexto, mas que não tínhamos a capacidade de entender o cliente de uma forma única, independente do ponto de contato, das suas interações. Pela primeira vez, antes eu achava que era uma hype, algo que quase inexequível, e esse potencial, nesse contexto, eu vejo que a gente vai estar ganhando para o negócio uma capacidade, de fato, ter essa visão 360 dos nossos clientes e, consequentemente, oferecer algo contextual, relevante, naquele contexto da jornada, e, consequentemente, gerando ainda mais insights para o negócio, para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, a expectativa é altíssima. Estou bem otimista diante do que eu estou vendo. Ótimo. Então, olhando para o Brasil e olhando para o meu setor de logística, acho que o supply chain na logística é uma restrição para o crescimento do PIB do Brasil. Eu acho que a IA tem um papel fundamental para endereçar ineficiências. E a beleza da IA nesse contexto é que você, endereçando essas ineficiências, você encontra uma capacidade sem investir um centavo em construir novos portos, novas ferrovias, novos terminais, etc, etc. Então, acho que a IA ela pode acelerar esse crescimento do Brasil de uma forma muito rápida e de forma muito barata em relação a esses investimentos em infraestrutura. E eu acho que a nossa empresa está tentando ser um protagonista nesse sentido. Muito bom. Bom, e antes de a gente passar para as palavras finais aqui, já quero pedir, se você gostou dessa conversa, curte o nosso canal, o vídeo também, compartilha com os amigos para acompanhar os próximos episódios. Passar agora para uma mensagem final aqui, a gente refletiu sobre muitos aspectos da inteligência artificial, né, Pedro? A gente falou de talentos, a gente falou de aplicação dos negócios, a gente falou de IA generativa, um pouco de tendência, futuro. Qual é a mensagem final para você sobre todo esse cenário da inteligência artificial, considerando aí o antes da estratégia? Eu acho que a inteligência artificial, assim como essas novas tecnologias que surgem, né, o próprio 5G, elas acabam potencializando, né, toda a cadeia de negócios, como o Jefferson acabou de comentar, né, você consegue ser muito mais assertivo combinando ali, né, os seus dados junto com uma série de outras informações que você tem e que ninguém imaginava ou, né, não se esperava que fosse acontecer tão cedo. Então, acho que o futuro é bastante promissor. É uma tecnologia aí que, sem dúvida nenhuma, chegou para ajudar, né, as empresas e existe, embora exista esse temor, né, de que vá substituir o ser humano, eu imagino que, pelo contrário, vai ser um grande aliado aí para que as pessoas, né, se capacitem e se desenvolvam cada vez mais na sua carreira. Perfeito. Loic? Eu encorajaria todos os executivos e executivas, né, não só de TI, de digital, dos mais diferentes setores e áreas, a se educarem. Tem um material enorme online sobre inteligência artificial, os mais diferentes, né, variados sabores, e sair um pouco fora do hype, né, do tal do FOMO, né, de perder a onda.
eduquem-se. No final das contas, inteligência artificial é um nome talvez não ideal, porque é matemática, estatística, matrizes, né, que geram esses insights, não é mágica. Então, vamos aterrissar um pouco a conversa, vamos todos nos capacitar, estudar, promover, acho que diálogos como esse, né, que realmente levam para frente essa tecnologia. E não falar de filosofia, enfim, né, e ficção científica em relação a IA. Ficção científica. É isso aí, Jefferson. Eu vejo um momento mágico em tecnologia para os executivos e o potencial, acessibilidade, conteúdo para que vocês consigam se explorar bastante coisa. Eu acho que sim, tem a questão do hype, além de umas cadeiras que eu tenho como arquitetura também, isso é sempre um perigo do ponto de vista para você enveredar um caminho que não tem um resultado prático para o negócio. Então tem muito potencial, mas sim tem que aterrissar com algo prático, mas está muito mais acessível. Hoje, realmente, alguns temas que a gente discute, algumas testes, POCs, validações, experimentações, eu acho que tem um quê também de experimentar muito com o negócio. Eu acho que a TI, ela hoje, pelo menos nas últimas cadeiras ou endereços, está muito mais próxima do negócio e fica, a partir desse momento, TI entender o negócio e entendendo o negócio com essa acessibilidade das tecnologias, fica muito mais fácil agregar valor e tangibilizar para a área de negócio, isso é fundamental. Então, com todo esse arcabouço, enfim, de IaaS, isso está se tornando muito mais tangível para quebrar um pouco do pragmatismo, às vezes, do negócio, entender a área de tecnologia como uma área meio para efetivamente uma área de alavancar negócio, criar novas oportunidades. Então, acho que hoje tem muito material, tem muita tecnologia, tem parceiros envolvidos que estão podendo acelerar isso e que possam, cada um dentro do seu contexto de negócio, fazer uma transformação pragmática. Tá? Não estou longe do discurso hype de não, é pragmatismo. Acho que da minha carreira foi assim e os lugares que eu passei também. Isso fundamentando, óbvio, com indicador. O negócio não entende nada sem indicador tangível que gere valor. Então, tem muita coisa, tangibiliza, aterriza, mas está sendo um momento mágico para a tecnologia, para os executivos, para gerar valor para os seus negócios. Excelente. Não, eu concordo muito com as palavras dos meus colegas aqui, né? Porque realmente não é só sobre o hype, mas é realmente como a IT, a tecnologia vai gerar o valor para a companhia. Porque no final do dia, se não tiver valor, não vale a pena investir nessa tecnologia. E desmistificar o uso da tecnologia, para mim, é o mais hype desse momento que a gente chama. Porque realmente as pessoas estão tendo acesso, têm onde perguntar, onde pesquisar. Tem fontes seguras para pesquisar, porque também tem muito lugar que não é seguro, então olhar para isso com atenção. Mas eu acho que o fator humano não deixa de existir em nenhum desses momentos. Acho que, apesar de ter a tecnologia, da gente estar se desenvolvendo, de estar olhando para esse mundo todo artificial, o que está lá é conhecimento de gente, é sentimento de pessoas. Então, o fator humano é muito importante para que isso aconteça, independente da tecnologia que a gente vai chegar. Alguns anos atrás, a gente tinha um telefone que você tinha que discar. Hoje, a gente tira foto pelo telefone e está toda hora em rede social. Então, a gente assustou quando essa tecnologia chegou. O que vai acontecer com tudo isso? Ela chegou, se posicionou e hoje a gente não vive sem. E eu acho que assim vai acontecer com a inteligência artificial e assim vai chegar outras tecnologias. Outras não vão ser tão efetivas, mas a gente tem que ter um olhar muito crítico para realmente aterrissar e ver o que realmente gera valor para as companhias e para as pessoas no final do dia. É isso aí, antes a gente não só discava, como ligava para telefonista, pois né? Tinha isso ainda, né? Nessa época eu não peguei, mas tinha isso ainda. Não sou dessa época. Pessoal, bom, muito obrigada pelas contribuições de vocês, as reflexões todas que vocês proporcionaram, foi excelente, eu também aprendo muito com vocês, eu tenho certeza que todo mundo também aprendeu bastante. E fazer o convite para todo mundo também acessar o nosso portal itforum.com.br, porque tem centenas ali de reportagens sobre inteligência artificial generativa também. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi o primeiro IT Forum Series aqui diretamente do Itaqui, Distrito Itaqui, aqui na Mata Atlântica. Obrigada, até a próxima.